Zubeldia correndo risco de demissão no São Paulo? Tem informação pra gente comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Caleri, rapaz, soltando o verbo aí após o vexame de ontem contra a Inter de Limeira. Tem jogador machucado e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora aí para mais um vídeo sem gracinha, que não tem motivo pra gracinha, né? Mais uma vez o São Paulo aí, né, cara, fez mais uma atuação ridícula, né, após aquela contra o Bragantino. Acho que a de ontem contra a Inter de Limeira até superou, né? Porque o Bragantino, por mais que seja ruim, a Inter de Limeira é pior do que o Bragantino, né? Aí ontem contra a Inter de Limeira tava o time titular do São Paulo, também tava com jogado a mais o São Paulo. Então, se foi bizarro, ridículo que a gente viu contra o Bragantino, acho que ontem foi pior, né? Por mais que no jogo contra o Bragantino o São Paulo não tenha estado nenhuma bola no gol, mas ontem chutou, mas nada demais. O goleiro não fez nenhuma defesa espetacular, só defesa protocolar ali, né, cara? Sinceramente, complicado, viu, cara? Complicado aí. O time e o Zubeldia já vinha sendo cornetado já há algum tempo, e depois desses dois jogos aí a situação fica bastante complicada aí, tá bom? Vamos lá, ó. O técnico Luiz Zubeldia acredita que a oscilação do São Paulo seja normal por ainda ser o início de temporada. O Zubeldia valorizou as chances criadas pelo São Paulo. Quis saber que chance que teve, né? Teve um com a Arboleda que ele chutou pra fora, né? Ali foi uma chance clara, mas foi no cruzamento, ali numa abafa, né? O Caleri furou, subiu para o Arboleda no cobrança de escanteio. Teve um cabeceio do Caleri na primeira etapa, ainda que foi uma boa jogada, né? Uma jogada trabalhada ali que teve no meio do São Paulo. Mas, cara, chance clara, acho que só foi essas duas, né? E nem acho também que foi o suficiente para falar que a gente merecia ganhar, porque as defesas mais difíceis do jogo, quem fez foi o Rafael, e não o goleiro da Inter de Limeira. Significa que nosso goleiro trabalhou mais do que o deles. Aí a verdade aí é essa. Ele falou o seguinte, abre aspas: não vai sair tudo bem sempre, porque estamos num período de preparação. Apesar de eu já vir do ano passado. Há jogadores que são novos. Há 3 mudanças que fiz que eram jogadores novos. O Cedric e 2 juvenis. Mas está bom que tenham a pressão da primeira divisão, porque essas são as partidas que vão nos preparar para quando tiver mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Tenhamos todos o mais preparado possível. Hoje podíamos ter feito um gol tranquilamente. Poderíamos ter feito um gol tranquilamente. Foi uma boa atuação do goleiro, fecha aspas. Ah, calma aí, né? Foi uma boa atuação do nosso goleiro, né? Se for do nosso goleiro eu concordo, né? Porque foi uma defesaça lá, né? A queima-roupa, né? Na bola que o Ferreirinha perdeu na defesa. Foi o zagueiro que roubou a bola do Ferreirinha. Depois, mano, tinha todo espaço no corredor direito. Foi pra cima do Sabino, debelou no Sabino, atropelou o Sabino e finalizou lá, e o Rafael fez uma baita defesa, né? Porque as defesas que o goleiro deles fizeram, cara, foram todas protocolares. Ele não fez nenhuma defesa. Nossa, que defesa do goleiro. Por pouco no salvou do não teve, né? Cobrança do falta do Enzo Dias que ele desviou pra fora. O gol com a Arboleda perdeu, cara. O goleiro deles não me lembro de nenhuma defesa difícil. Teve aquela defesa do Lucas Ferreira de fora da área, mas foi um chute no meio do gol, né? Foi um chute forte, uma alta, mas foi no meio do gol, né? Também uma defesa aí. Não, se ele toma o gol, isso é uma falha dele, então uma defesa nada demais. Né? Essa questão de chance criada, né? O goleiro deles foram bem, eu discordo disso aí completamente, tá? Discordo disso aí completamente. Não acho nem que o São Paulo mereceu ganhar o jogo, tá? Falo mesmo. Porque não jogou bem, tá? Se você for olhar a proposta, qual era a proposta do jogo? Era o São Paulo com a bola atacando e a Inter de Limeira se defendendo e indo pro contra-ataque. Se você for olhar as duas estratégias, quem se deu melhor? Quem jogou melhor dentro da sua proposta? A Inter de Limeira. Defendeu bem, marcou bem e criou chance para poder ganhar do São Paulo, né? Como eu falei, as defesas mais difíceis foram do nosso goleiro e não a deles, tá? Vamos lá, ó. O treinador citou ainda a derrota para o Red Bull Bragantino no último sábado, como exemplo negativo de atuação do São Paulo com um jogador a mais. Ele falou o seguinte, abre aspas: creio que o outro jogo foi distinto. Tivemos ocasiões claras hoje, chances de gol, muitas ocasiões de gol, não convertemos. Se tivermos convertido um gol das tantas chances que tivemos, o jogo se abre. Aconteceu com o Mirassol. Eles vinham de 5 vitórias, fizemos um gol, como contra o Corinthians, que vinha com 10 triunfos. Fizemos um gol abre tudo. Se não, é mais difícil, fecha aspas. Meu irmão, sinceramente, eu não sei se eu tô maluco ou se ele tá maluco, né? Porque eu não concordo com nada aqui que ele falou, tá? O jogo que ele viu foi totalmente o que eu vi.
A única coisa que eu concordo com ele, que ele falou é o seguinte, né? Se você faz um gol, o jogo se abre, como foi contra o Mirassol, e é verdade. Um jogo desse, quando o time ruim, que é o Inter de Limeira, toda fechadinha atrás, bem postada, né? Tava bem organizado o time do Inter de Limeira. Você faz um gol, irmão, abre a porteira. Abre a porteira, você vai ter mais espaço. Pelo fato de ele estar perdendo, vão sair mais de trás, vão dar mais espaço ao São Paulo, isso é verdade. Agora, pô, ele falou que o goleiro dos caras foram muito bem, né? Que teve muita chance de gol, né, cara? Tantas chances de gol. Meu irmão, eu discordo completamente disso aqui, tá? Completamente disso aí. Como eu falei, teve algumas chances ali, tá? Mas as chances mais claras que teve não foi nem mérito do goleiro, como eu falei. O Arboleda, eu acho que a chance mais clara foi do Arboleda, que ele perdeu, que foi pra fora, né? Não foi que o goleiro defendeu. Teve a cabeçada do Cléber também, que foi um cabeceio limpo que ele tinha, né? Tava sem marcação, tava livre, acabou cabeceando por cima. O resto, irmão, tudo cruzamento, né? Cruzamento para um lado, cruzamento pro outro. Sinceramente, eu discordo completamente. Não sei se eu tô maluco ou se é ele, né? Mas eu discordo completamente aí do que ele falou, tá? Aí, rapaz, vamos falar aí sobre o Caleri, né? Aqui, ó, na declaração do Caleri, eu já acho que faz muito mais sentido aí, né? E mais do que foi o jogo, a declaração do Caleri, do que o Zubeldia. Olha só o que o Caleri falou, abre aspas. Um jogo que não jogamos bem. No primeiro tempo tivemos 2, 3 chances que não foram também muito claras. Segundo tempo, com um a mais, não fizemos outra boa partida. Fomos todos um pouco lentos. Terminamos fazendo cruzamento muito rápido. Não conseguimos conectar. Não tem desculpa hoje. Antes não éramos os melhores do mundo. E agora não somos os piores do mundo também. Claro que temos o que melhorar. Porque um jogo como hoje, tínhamos que ganhar, fecha aspas. Declaração para mim, né? Muito mais realista, equilibrada e que faz sentido com o que foi o jogo, tá? Falou aí, né, que teve 2 chances ali que ele falou, né? Teve muito cruzamento mesmo, a gente já fala sobre cruzamento daqui a pouco, ou se teve cruzamento para a área, né? E a principal coisa que ele falou é o seguinte: não tem desculpa hoje, ponto, não tem desculpa, cara. Era um jogo para ganhar ou ganhar. Óbvio que o futebol pode acontecer tudo, né, cara? Tu vai pegar o melhor time do mundo, o pior, tu pode ganhar, tu vai perder, não pode acontecer qualquer coisa. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Óbvio que tem a competência, o mérito, mas pode acontecer tudo no futebol. Meu irmão, nem passou pela minha cabeça a possibilidade do São Paulo empatar ontem. Na minha cabeça, o São Paulo ia jogar bem, tá? Na minha cabeça, irmão, vamos jogar hoje bem, tranquilo, ganhar o jogo, e é isso, sem se esforçar. Vamos vencer e convencer, né? Porque o time da Inter de Limeira é o único time que não ganhou nenhum jogo até agora no Paulistão. É um time muito ruim, né? E eu não imaginava que a gente ia sofrer como a gente sofreu e não ganhar, que é o mais bizarro de tudo. Então tem a declaração do Caleri, concordo, aí sim, agora eu concordo com tudo que o Caleri falou aí. Pra mim faz mais sentido que ele falou do que o Zubeldia, muito mais, tá? Muito mais. Tá bom. Aí, Caleri citou os cruzamentos. Segundo o SofaScore, o São Paulo fez 43 cruzamentos na partida contra a Inter de Limeira, um dos piores times do Paulistão, exatamente. Aí tá falando, pô, Gabriel, mas é porque o São Paulo tava com a mais, então tem muito cruzamento. É verdade, isso é verdade. Quando você tá com a mais, uma das principais ferramentas que você teria vai ficar jogando bola para a área. Isso é verdade. Mas no primeiro tempo também já teve muito cruzamento, né? E o primeiro tempo também foi tão ruim, né? Quanto foi o segundo. Então, né? Não foi que o São Paulo jogou pra caramba, né? Tava criando chance, depois teve um expulso, só foi cruzamento. Não foi, né? Desde o início do jogo e do primeiro tempo também já teve bastante cruzamento. E um detalhe, tá? Foram 43 cruzamentos contra a Inter de Limeira. Dos 43, 13 foram certos. 13 foram certos. Tá? Teve 43, 30 cruzamentos errados e apenas 13 que foram certos aí, né? Complicado aí também essa situação, né? Bem complicado. E, cara, sinceramente, foi o que eu falei pra vocês no pós-jogo, né? Eu nunca pedi aqui demissão do Zubeldia, né? Nunca, quem me acompanha sabe. Mas tem algumas coisas, cara, que são assustadoras. Aquela substituição dele contra o Santos, né? Que ele destrói o time, né? Boa, não utilização da base no jogo contra o Bragantino. O time, em 2 jogos seguidos, com um jogador a mais, não conseguir levar perigo pro gol adversário, porque isso é treino também, né? Isso é treino. Eu vi uma entrevista do Felipe Luiz, do técnico do Flamengo, falando que ele treina, né, situações ali quando o time dele tá com a mais, né? Ele treina no dia a dia lá no Flamengo,
né, o time dele com um jogador a mais para poder furar a retranca do adversário. Será que o Zubeldia faz isso, por exemplo? Parece que não, né? Porque as duas ocasiões com a mais, a gente não levou perigo, ou levou muito pouco perigo pro gol do adversário. Isso é treino, isso é coisa do técnico, né? Os jogadores estavam mal ontem, é verdade, tem sua parcela de culpa, mas se o time não assusta o adversário com você com um jogador a mais, aí eu tenho que colocar na conta do técnico. Até porque foram dois times, né? Teve o time reserva o jogo com o Bragantino, né? Depois não teve os titulares, é verdade, né? Mas onde foi o time titular. Então não é só jogador, porque quase todo mundo jogou nesses dois jogos aí, contra a Inter de Limeira e contra o Bragantino. E com a mais foi a mesma coisa, né? E isso é muito preocupante. Muito preocupante. Na próxima, agora eu vou torcer pro São Paulo nem ter mais jogador expulso, o adversário ter mais jogador expulso, né? Porque tiver um a menos, cara, o São Paulo não consegue nem chegar perto do gol do adversário. Então é melhor jogar 11 contra 11 mesmo, porque olha, o São Paulo com a mais é um negócio incrível, né? É um negócio incrível, tá? Tivemos o Wendel e o Cedric Soares viajando com a delegação para Brasília para o jogo de ontem e de quinta, que lembrou que tem mais um jogo lá em Brasília ainda, tá? O Wendel viajou e não foi relacionado para o jogo, tá? Porque está aprimorando a sua forma física, informação do Marcelo Braga do GE. A expectativa é que o lateral esteja à disposição no banco de reservas contra o Velo Clube na próxima quinta-feira. Fiquei surpreso com isso aqui, tá? Por quê? Porque o Cedric Soares, nos últimos 2 anos, jogou 14 jogos e tem um ano que ele não entra em campo. Até o jogo de ontem. E o Wendel não, né? O Wendel vinha jogando pouco no Porto, tava no banco, né? Mas, porra, ele tinha... Né? Ele tava no clube, o Cedric tava livre, então, pô, se você for imaginar os dois cenários, se for pegar o contexto dos dois jogadores, você fala, pô, o Cedric deve estar muito pior fisicamente que o Wendel, né? E, surpreendentemente, o Wendel não foi porque estava aprimorando a parte física, e o Cedric foi... E ele acertou 5 dos 5 cruzamentos tentando o jogo ontem, hein? Tá? Ele cruzou 5 vezes para acertou 5. Você vê, né, rapaz? Não é nem só cruzamento. Tem umas investidas de bola também bonita. É aquela questão que eu falei pra vocês. Quando o São Paulo contratou ele. Eu falei, vou repetir, até porque eu não posso ser hipócrita aqui, até porque só foi um jogo. Eu falei, eu não contrataria o Cedric Soares porque ele tem 33 anos e ele não vem jogando. Né? E também tiraria espaço do Mike e também do Moreira que foi embora. Agora, a gente comentou aqui, tecnicamente ele é bom jogador, cara. O cara é campeão de Eurocopa como titular da seleção de Portugal, jogou Copa do Mundo, jogou no Arsenal, no Sport, né? Jogou na Inter de Milão, foi bem mal na Inter, né? Mas tem uma baita carreira. O cara tem uma baita carreira, Copa do Mundo, Eurocopa como campeão, então ele é bom tecnicamente, tá? Já vi ele jogando na seleção de Portugal, né? Já assisti muito a seleção de Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, então já vi vários jogos dele, vi jogos dele no Arsenal também, e ele sempre foi bom tecnicamente. Questão mesmo é a parte física e a idade, né? E entrou bem ontem, tomara que vai pegando o ritmo, né, cara? Aprimorando a parte física aí e vai melhorando, tá bom? Quem ficou também fora do banco foi o Eric, surpreendentemente, né? Tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, o Eric foi desfalque do São Paulo porque teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Então foi por isso que o Lucas Ferreira entrou ontem, né? Então dá pra entender aí que se o Eric tivesse disponível, o Eric ia entrar no lugar aí do Lucas Ferreira, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, aí, porque a gente sabe como é que é o Zubeldia. A gente sabe muito bem aí como é que é, né? Bom, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. A Conmebol confirmou o sorteio da Copa Libertadores para o dia 17 de março, às 8 horas, no horário de Brasília. Então anota na agenda aí, tá? Março, tá chegando aí sorteio da Copa Libertadores da América, né? Pô, Copa Libertadores da América sempre tem aquela ansiedade ali, né, por sorteio. Né, pelo menos na minha opinião, sempre tem aquele negócio de como eu vou falar, aquele glamour pela Libertadores, quando tem um sorteio, tá chegando para tu conhecer o grupo, né? Acho que a competição que, se não todo mundo, acho que a competição que a maioria gosta, então tá perto aí o sorteio pra gente conhecer o grupo do São Paulo. Eu já fico ansioso já, porque, cara, é a competição que eu mais gosto de ver o São Paulo jogar, né? Acho que a competição que o São Paulo mais tem identificação. Já tô ansioso aí para ver o grupo do São Paulo de 2025, certo? Bom, vamos avançando aí. E como a gente já vinha comentando com vocês, né, cara, o Zubeldia aí vem sendo muito criticado, não é de agora, pô, desde o ano passado ele já é muito criticado, aí muitos falam que ele tinha que ser demitido, aí esse ano também começou a mesma coisa, aí depois teve o jogo contra o Bragantino a mesma coisa, e ontem também a mesma coisa. O André Hernan trouxe a seguinte informação:
Não passa na cabeça do presidente e da direção uma mudança na comissão técnica do São Paulo. O trabalho segue, tá? Então tá a informação do André Hernan. Por enquanto não passa na cabeça de ninguém no São Paulo demitir o Zubeldia. Informação que o André Hernan trouxe aí. Só que tem uma questão, né? Quando o técnico tá prestes a ser demitido, a primeira informação que sai sobre isso é exatamente essa, né? Que a diretoria não pensa em demitir, que o trabalho segue. A gente sabe muito bem como é que é. Eu não sei se ele vai ser demitido aí. Porém, tem um jogo contra o Velo Clube quinta-feira e tem um jogo contra o Palmeiras, tá? Esses dois jogos aí vão ser um divisor de águas pro futuro do Zubeldia no São Paulo. E isso não é informação, isso é a coisa mais óbvia. A gente conhece futebol, a gente já assiste futebol, a gente sabe muito bem como é que é o futebol brasileiro, como é que funciona, né? As direções, os técnicos, então é muito claro isso, tá? 2 vexames contra Bragantino e contra Inter de Limeira, agora é Velo Clube e Palmeiras no Allianz Parque. Esses dois jogos vão ser um divisor de águas, sem dúvida alguma. Principalmente o clássico contra o Palmeiras, né? Porque se perde feio, aí, rapaz, aí eu quero ver os caras batendo no peito e manter o técnico. O técnico que ano passado mesmo essa própria diretoria estava queimando, aí, né, só tendo informação para poder queimar o técnico, né? Como a gente comentou bastante sobre isso no ano passado, né? Enfim, então tá aí, né? Segundo André Hernan, por enquanto, né? Ele segue no São Paulo. Mas é aquele negócio, essa é a primeira informação quando o técnico tá na berlinda, né? Quando o técnico tá avançando, a primeira informação é essa, que ele não vai ser demitido. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.